Tem mais uma coisa que Jô Soares tem a se orgulhar, além de não ter apoiado o golpe contra Dilma, que nos gerou os desgovernos Temer e Bolsonaro. Desde o primeiro dia, ele se tornou um crítico contundente de Jair Bolsonaro. Sobre isso, o experiente e informado jornalista Juca Kfouri traz uma informação interessante sobre o que disse o escritor, humorista, apresentador de TV, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico que morreu na sexta-feira. Em seu blog, Juca fala sobre a derradeira graça de Jô Soares. Flávia Pedra Soares, companheira inseparável de Jô Soares, contou agora há pouco, no velório, que ao entrar no hospital, já muito fraco, um médico perguntou a ele se havia alguma visita que não queria receber. A resposta veio imediata, acompanhada de um sorriso. Só o Bolsonaro. Confira agora duas análises de outros dois experientes e informados jornalistas, Joaquim de Carvalho e Alex Sonic, comentaristas da TV 247. Eles falam sobre a importância de Jô Soares para a vida brasileira. Um dos maiores comunicadores do Brasil. Uma personalidade que marcou a nossa geração, com uma versatilidade que pouco se encontra nas pessoas. Jô Soares foi um humorista, mas muito mais do que isso. Foi escritor, foi um apresentador, foi um grande entrevistador, foi um dramaturgo, foi, enfim, um brasileiro que encantava pela inteligência. E para fazer esse vídeo, eu pesquisei um pouco da história de Jô Soares, com quem eu trabalhei, mas com quem eu nunca tive contato direto. Trabalhamos na mesma época na TV Globo, aqui em São Paulo, quando ele foi para lá, depois de passar uma temporada no SBT. E sempre foi uma referência da comunicação, e foi uma referência também da política, ou das artes. As pessoas tinham que passar pelo Jô. As pessoas que faziam sucesso, de alguma maneira, passavam pelo Jô. Políticos importantes também. Então, o Jô Soares entrevistou o Fernando Henrique Cardoso, entrevistou o Lula, entrevistou o Brizola, que dava pouca entrevista. Eu me lembro bem da entrevista do Brizola. Ele levou alguns papéis, isso foi no SBT. Ele levou alguns papéis de um empréstimo, que era um empréstimo camarada, um empréstimo a juros subsidiado, que a Globo tinha obtido do Collor, na época que ele ainda era presidente. E o Brizola denunciava essa maracutaia, assim que se falava na época, essa maracutaia, e falou com o Jô sobre isso no SBT, mostrou lá que aquele empréstimo da Caixa Econômica Federal para construir o Projac da Globo era absolutamente irregular. E dizia que a Globo, na verdade, aquilo era uma recompensa pela Globo, pelo fato da Globo ter apoiado o Collor. Isso falou no SBT, eu me lembro bem. Mas o Jô, como eu disse, entrevistava as pessoas mais importantes. Mas algumas pessoas que se tornaram importantes ou conhecidas acabaram indo no Jô, não porque o Jô convidou, mas porque forçaram a barra. Sabe quem? Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tinha dado uma entrevista num programa pequeno, uma TV do Rio de Janeiro, defendendo a tortura, defendendo guerra civil, fechamento do Congresso e o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. E o Jô fez uma crítica na TV Globo. E o Jair Bolsonaro mandou um e-mail, meio que exigindo o direito de resposta. O Jô disse que não havia necessidade de direito de resposta, porque lá era uma tribuna que as pessoas livre, que as pessoas convidadas poderiam participar e não havia necessidade de forçar a participação, mas foi em razão disso que o Jair Bolsonaro foi. O Jair Bolsonaro ainda era deputado e, na época, as coisas mudaram, o Jô não mudou. O Jair Bolsonaro os bolsonaristas divulgam muito esse vídeo, mas cortam uma parte.
que quem está lá acompanhando o Jair Bolsonaro é a segunda mulher dele, a Cristina, não é a Michele. Então ela aparece em alguns momentos, e até certo momento, quando o Jô está lá discutindo com o Bolsonaro sobre tortura, porque o Bolsonaro defende a tortura, e defende violência policial, e até aparece um momento que a Cristina está rindo. E ele até, Ana Cristina, né? E ele até diz que até tua mulher está rindo, porque da piada que ele fez, que na verdade era uma crítica ao Bolsonaro. Foi uma entrevista relativamente tensa, havia discordância dos lados, mas via isso claramente, mas o Jair Bolsonaro acabou nesse programa porque forçou a barra e depois ele próprio disse: se eu não tivesse defendido o fuzilamento, a morte do Fernando Henrique, eu não estaria no seu programa. Ele quis dizer claramente: eu fiz isso para chamar atenção. Na verdade, fez porque sempre defendeu a violência, mas esse é outro assunto. O vídeo agora é para homenagear Jô Soares. Jô Soares, um grande brasileiro, um grande profissional, a quem de quem o Brasil, os brasileiros devem se orgulhar, e de grande personalidade. O Jô Soares, na época do impeachment da Dilma, do golpe em curso, o Jô Soares tinha coragem de defender na TV Globo que não concordava com o impeachment, que considerava um golpe. Então, ele colocava lá alguns jornalistas para debater a conjuntura, tinha feito isso no Mensalão, estava fazendo isso na época da crise da Dilma, do golpe em curso, e ele defendia. E eu tenho para mim que isto foi incompatibilizando o Jô Soares com a TV Globo. Claro que isso ninguém vai dizer, mas o Jô Soares depois, ele deixa a Globo, 2016, depois do golpe. Ele deixa a TV Globo e vai aparecer na televisão 2 anos depois, fazendo comentários de futebol, uma pessoa extremamente versátil, na Fox. Então ele comenta a Copa do Mundo de 2018. Mas o Jô, ele defendeu as suas posições, tinha coragem para isso e dizia que não concordava com o que estava ocorrendo no Brasil e achava, entendia que sim, a história das pedaladas era pretexto. Não deviam morrer os humoristas. Porque os humoristas têm que fazer rir, não tem que nos fazer chorar, como está acontecendo hoje, não é? Você já reparou numa coisa? Ninguém aprende a ser humorista, né? Humorista é um dom, o cara nasce humorista. E por que que o cara se torna humorista? Por que que o Jô Soares é um humorista? Porque é imortal, eu vou tratar Jô Soares no presente, porque tanto o Jô como eu, né? O Jô tem 10 anos a mais do que eu, então nós somos meio contemporâneos. Quando a gente era criança, não tinha esse negócio de... a gozação era toda hora, bullying, não existia essa palavra bullying, né? Então vocês imaginem o Jô, né, que sempre foi gordo, as gozações, né? Ô, Dumbo, vem cá, e tinha aquela música na época, olha, eu passo do elefantinho, então sempre, a gorda, é o elefante. Então por que que o Jô se tornou como defesa? Né? O Jô se tornou humorista para se defender do bullying de ser gordo. Por isso que ele virou humorista, porque ninguém aprende, né? Não tem escola de humorismo. Você tem escola de atores, mas você já viu alguma escola onde você aprende a ser humorista? Não, o cara é humorista. E o humor é uma defesa. O humor é a defesa dos oprimidos contra o opressor. E funciona de duas maneiras. Quando o humorista, um grande humorista como o Jô, como o Chaplin, né, naquela caricatura do Hitler, quando esses grandes humoristas ridicularizam o opressor, eles enfraquecem o opressor e mostram aos oprimidos que o opressor é ridículo. E os oprimidos não têm mais tanto medo do opressor. Essa é a função do humor que o Jô Soares faz. É a defesa dos oprimidos contra o opressor.
Foi esse o humor do Jô Soares. Ele nunca fez imitações. Ele ridicularizava os poderosos por meio dos seus personagens, dos seus inúmeros personagens. E ele, na vida real, como pessoa, também sempre participou de todos os movimentos, de todas as passeatas contra a ditadura. Inclusive, escreveu no Pasquim. O Jô é inimitável, é um cara único, não vai ter outro Jô. É como o Pelé. O Jô é o Pelé dos humoristas. E o Pelé é o Jô do futebol. Muito obrigado.